Bom, pessoal, eu tenho a honra de chamar aqui para esse nosso primeiro dia de encontros uma pessoa que é minha conterrânea do Sul, né, de Porto Alegre. Eu nem sei se ela sabia disso, mas eu já conheço ela na primeira empresa que eu entrei no mercado imobiliário. Logo que eu entrei, com 18 anos lá, um menino corretor, entrei numa imobiliária aqui em Porto Alegre, e a Mari estava nessa imobiliária também, ela estava recém saindo. E é uma honra chamar ela aqui para conversar com a gente. Tenho certeza que vocês conhecem. Quando eu anunciar quem é aqui, todo mundo já vai saber quem é. Ela é publicitária, tem 16 anos de experiência em marketing imobiliário, então tem bastante coisa para a gente extrair, para a gente aprender com ela aqui. Idealizadora do Conecta Imob, ex-diretora de marketing do Zap, OLX Real. E, bom, como eu já dei uma palha, todo mundo já sabe quem é, vou puxar agora para falar comigo aqui, a Mari Ferronato. Fala, Mari, como é que tá? Tudo bem? E aí, Jota, muito obrigada pelo convite. E fiquei sabendo agora que a gente foi colega de Ducati. Aí, foi acho que 2000 que estava saindo, né? Isso, eu entrei finalzinho de 11, início de 12, e eu lembro que eu recebia e-mails do marketing, e eu lembro desse nome, Mariana Ferronato, viu? E depois que eu vi você no Conecta Imob, aí eu lembro que eu falei, né, pro meu sócio, eu falei, eu conheço ela, viu? Trabalhou comigo já. Eu saí, acho que foi em fevereiro, foi dia 5 de fevereiro, uma coisa assim. Então, enfim, quase que a gente trabalhou muito pouquinho junto. É verdade. Muito Mari... prazer, obrigada. Prazer não, porque a gente já se conhecia, mas muito obrigada pelo convite aí, fiquei super feliz. Show de bola. Mari, a ideia desse evento, tá? A jornada do corretor digital, vai ser uma semana de conteúdos que a gente vai fazer. Eu brinco que eu fiz alguns convidados casca-grossa aqui do mercado imobiliário, porque a ideia não é como normalmente tu faz uma aula, depois vende um curso no final, que a gente não vai vender um curso no final, a gente vai falar bastante sobre tecnologia, sobre uma plataforma que a gente desenvolveu, no final a gente vai falar um pouco mais sobre ela, mas a ideia aqui é provocar bastante o corretor, então eu combinei com eles, eu me comprometi com o pessoal que está assistindo a gente, que eu vou extrair o máximo que der dos nossos convidados para gerar insight, mas principalmente aquele insight prático, sabe? O cara anota aqui e já dá um estalo, ele começa lá a mexer nas redes sociais dele, começa a mexer na postura e já começa a praticar. Então, muito obrigado aqui por estar com a gente, tenho certeza que todo mundo vai curtir e eu também vou aprender bastante aqui nesse papo. E para a gente começar, uma dúvida minha até, tá? Que é a idealizadora do Conecta Imob, esse grande evento que eu já fui em 3 edições já. Conta para mim, já teve contato com milhares de corretores que vão no evento, incorporadores, donos de imobiliário, toda a cadeia, né, do mercado imobiliário. E fala como é que a Mariana, tá, uma opinião pessoal tua, a Mariana está enxergando esse mercado imobiliário em 2021, depois da pandemia, depois de tudo que passou, sob a ótica do corretor de imóveis. Tá? Como é que tu olha, assim, a partir desse ano, o corretor se posicionando nesse novo mercado imobiliário? Acho que é ótima pergunta e é legal relacionar com Conecta, porque de fato a minha resposta está ligada com isso. A gente já fala sobre diversas questões no Conecta e a gente sempre puxou, assim, desde 2014, a gente sempre puxou digitalização. Então, desde as questões mais básicas, como, por exemplo, coloque o endereço porque o cliente vai para o endereço, a localização é super importante. A gente falava de endereço em 2014. Eu me lembro das pessoas, eu já palestrei com pessoas levantando e nos xingando e saindo embora da sala quando a gente falava sobre endereço. E aí veio, então a digitalização, né? A gente sempre foi falando disso, ano a ano, e aí chega uma pandemia que, na verdade, ela não criou uma coisa nova, é óbvio, do ponto de vista da pandemia, sim, né? Ninguém esperava isso, mas do ponto de vista dos impactos tecnológicos, não. Na verdade, ela acelerou um monte de coisa, acelerou esse processo que talvez iria acontecer em 5, 10 anos, ela trouxe para 3 meses. Então, na minha opinião, assim, é claro que o mercado imobiliário não tem mais espaço nenhum para quem não é aberto a essa digitalização. Acho que um ponto importante quando a gente fala, e muita gente fala digitalização, não é o ato de ter um site, ou eu uso o e-mail. Não é isso. Digitalização é um mindset, é uma forma de pensar digital. Então, eu falei de e-mail, tem gente ainda hoje, tem corretor que não usa e-mail, isso é um absurdo. E isso que o e-mail está ficando velho, tem gente que não sabe usar. Então, né, tem gente que é acostumado ainda com aquela venda pé no peito, ligando o tempo inteiro por call center. Então, assim, minha opinião, digitalização, o mercado imobiliário não tem mais espaço para corretor que não é aberto ao atendimento remoto, sei lá, contrato digital, né? Esse mindset de entender que o cliente não quer mais perder tempo na vida dele, ainda mais no momento onde ele sabe que ele pode fazer várias coisas sem precisar se locomover, enfim, várias coisas, né? Na minha opinião, assim, aí
Eu vejo muita gente falando, mas o ser humano é importante na jornada, a digitalização vai matar a gente. Não, assim, na minha opinião, o que eu acho tem coisa assim que as pessoas vão querer fazer sozinha. Né? Ninguém quer ir visitar 100 imóveis para escolher 2, né? Então, tem coisas que as pessoas vão querer fazer sozinha, mas sim, sempre, na minha opinião, essa é a minha opinião da Mariana, como você perguntou, o corretor é extremamente importante nesse processo. Então, assim, acho que só para senão começa a falar demais, fechando, minha opinião, o corretor digital, tá? O corretor cada vez mais digital. E aí, só mais um minutinho para não me estender demais. Essa parte do corretor digital e esse acesso que a tecnologia proporcionou, né, que, enfim, que está todo mundo em função disso nesse momento, também traz um ônus, tá? Traz para as imobiliárias, na minha opinião. Então, eu acho que a digitalização também está trazendo um repensar das imobiliárias, pelo menos deveria trazer, que ok, né? Hoje em dia a gente sabe que muitos corretores trabalham em imobiliárias porque não querem investir, não tem como investir muitas vezes em recursos, né? Precisa de um apoio. Só que hoje em dia, com diversas ferramentas tecnológicas, que inclusive também aceleraram nesse momento, isso não é mais uma verdade, sabe? Com um custo muito baixo, o profissional, o corretor pode ter seu próprio negócio cada vez mais. Então, cabe à imobiliária também repensar o porquê que ela existe, seja para o corretor ou seja para o cliente. Porque aquele negócio da imobiliária que vai lá para o cliente sair da casa dele, para ir lá tomar um cafezinho, também está com os dias contados, assim. Eu fico bem preocupada com o modelo imobiliário nos mundos atuais, não do corretor, da imobiliária, tá? Eu acho um modelo que tem que evoluir muito, senão perde o sentido, tá? Não o sentido, eu digo, por que eu vou ir, né? Não que a imobiliária não seja importante, mas por que uma pessoa vai até uma imobiliária? Aí eu estou questionando bem a parte física da imobiliária, né? Muito parecido com o banco, né? Ótimo ponto. Exatamente. O nosso celular, né? O banco não é mais o banco da esquina que eu ia ali e tomava um café. Né? Eu acho que essa mesma relação. Você falou um negócio muito, muito legal aqui, quando a gente estava falando antes também, falou bastante sobre essa questão que a tecnologia, né? O digital, ao contrário do que muito corretor pensa que vai acabar com o corretor, é o contrário, ele empodera, né? Ele empodera o profissional para ele, né, se mostrar, digamos assim, melhor. E aí você falou legal essa questão de mindset, porque digital, inovação, tecnologia, esses nomes todos que estão, né, surgindo por aí, se você se abrir para eles, realmente tentar entender, e eu acho que o melhor exercício é tu olhar para o cliente, né, o que o cliente está fazendo, né, e sabe como é que é legal olhar para o cliente? Eu gosto de fazer esse exercício, é quando eu olho para mim mesmo como cliente. Como eu, agora voltando ao exemplo que a gente deu do banco, como eu prefiro me relacionar com o banco. Não é mais indo ao banco. Então, eu sou um cliente que dou insight para mim mesmo de como eu tenho que atender, né? Estar mais digital, estar mais presente, né? Ter daqui a pouco uma ferramenta em que eu estou mais disponível, sem estar fisicamente disponível, mas estou mais disponível ali. Acho que muito, muito legal essa visão assim, de mindset mesmo do digital. Sim. Não, eu amei o teu ponto, a analogia com o banco. E até eu li esses dias não, foi bem no início da pandemia, acho que, sei lá, por abril, maio, que o Itaú aumentou 50% os downloads dele, do aplicativo. Então, assim, fazendo uma analogia com o banco, de ir ao banco, o Itaú aumentou 50% do download, então muita gente não vai mais no banco. Reforça bem o que a gente falou sobre não ir na imobiliária, né? Exato, e deve ter caído, inclusive, o número de pessoas que foi até, com certeza que foram com certeza, que vai. Sim. Isso do mindset eu vejo muito, Jota, assim, das pessoas acharem que porque elas têm um site, elas são digitais. Isso hoje em dia já é uma obrigação, né? E a gente até questiona, enfim, não é mais. Isso não é uma obrigação, né? Não é porque a pessoa tem que ela é digital. São outras questões. E também, assim, uma coisa que eu acho também, que eu critico bastante, que as pessoas, elas acham que, tipo, ok, eu vou ver uma palestra, e daí, eu tenho que ser digital. E daí nem sabe o que é isso. Aí, ok, eu saio, já, sei lá, vou colocar drone na minha imobiliária, vou ter drone, mas tudo bem, mas por quê, sabe? Talvez drone é caro. Imagina, eu adoro drones, eu não estou falando mal, mas não necessariamente as pessoas aí baixam a cabeça e saem fazendo tudo. Eu acho que o principal é estudar e entender o porquê que eu estou fazendo. E eu também acho que as pessoas colocam, muito no mercado imobiliário acontece, da gente esquecer quem está por trás dessa mudança, que é o consumidor, né, que são os clientes. Então, na verdade, não é que a digitalização mudou o mercado imobiliário. Não, os clientes mudaram, as pessoas mudaram por causa da pandemia, e aí tiveram que entrar na internet, tiveram que se digitalizar, porque não podiam sair de casa,
E aí, com isso, a vida inteira de todo mundo mudou, seja telemedicina, né, terapia online, aulas de inglês online, reuniões online. Então, não é o mercado imobiliário, são as pessoas que mudaram. E o detalhe, a gente, né, nós no mercado, nós somos essas pessoas. Então, acho que muitas vezes a gente esquece de colocar as pessoas no centro de tudo. Perfeito. E aí acaba ouvindo alguma coisa e já quer colocar em prática de uma maneira... Não, sim. Sem avaliar, né? Isso aí, né? Claro, não, desculpa até te cortar, mas, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, e hoje, como tu falou que é provocações, então você dura, assim. Eu acho meio burro, assim, esse negócio de, eu não posso, tipo, o endereço não faz sentido, etc. Então, as pessoas esquecem elas esquecem que elas são clientes, né? Porque quem aqui não quer buscar, quando vai buscar o imóvel, ou vai buscar qualquer coisa, o endereço é super importante. Então, acho que muitas vezes a gente se esquece que a gente é cliente, né? E aí a gente acaba lutando, indo contra coisas que a gente sabe que não faz sentido e que em algum momento isso vai acontecer, né? Não faz sentido. Hoje no Zap, pegando dados do Viva Real e Zap, 60% dos anúncios têm endereço, ou seja, 40% de mais de 10 milhões de anúncios não têm endereço. Esses anúncios que não têm endereço, eles quase não recebem lead, é muito pouco, sabe? É óbvio que depende, assim, enfim, acho que daí eu já vou... Depois eu falo, eu começo a entrar muito em lead. Apesar que seria uma coisa prática, mas... mas enfim, acho que é isso. Deu para... Esse ponto do endereço é muito legal, Mário, porque se for ver as plataformas hoje, e a Fleet é uma plataforma para o corretor, né? Então o corretor, a gente brinca que ele vira ele fica com a sua própria plataforma, e ela é baseada nas grandes empresas do mercado, que a busca, em sua maioria, é feita pelo mapa, né? Você entra no quinto andar, entra na loft, entra você tem um mapa ali para pesquisar. E alguns corretores que já usaram a nossa plataforma tiveram esse questionamento: pô, mas eu preciso botar o endereço? Sim, precisa, porque senão o mapa não busca, se não consegue, o cliente não vai entender onde é que está o imóvel, está no meio do oceano, porque não tem... Não marca, né, com o endereço. Então, isso é uma coisa que não só está ultrapassada, como quem não faz isso está muito atrás de quem faz. Está muito atrás de quem faz. E eu ouvi uma frase nesse evento que teve online agora do Iman, que eu não lembro quem falou, mas foi uma mulher do real estate que falou, que eu achei fantástica. Ela falou assim: não é a tecnologia que vai substituir o corretor, mas o corretor que usa a tecnologia, sem dúvida, substituirá o corretor que não usa. Nossa, melhor frase da vida essa aí. Que vai muito de encontro isso que a gente está falando, né? O cara que está bem posicionado, que usa, que está entendendo esse digital, ele está muito à frente de quem não está. Mas assim, tá muito à frente. E esse ano vai ficar cada vez mais em evidência isso, né? Não tem mais possibilidade, sabe? Assim, eu sou meio até sem paciência com esse tipo de comportamento, porque não tem como. Esse negócio do endereço, né? A gente fala porque ainda é um absurdo. Imagina, 40% não coloca. Então, ainda é um problema real. As pessoas com medo de esconder do concorrente, né? Por causa do concorrente, ela esconde do cliente. Então, perde. E aí, um detalhe: 60% bota endereço, ou seja, tem gente que bota, e quem bota aparece, né? Então, daqui a pouco o cara... Enfim, não faz o menor sentido. E o que tu falou da busca por mapa é muito verdade. Tipo, é a forma preferida da busca. Não tem... O mercado imobiliário, ele é regional, né? Ele é um mercado local, assim, as pessoas sabem, tipo, eu quero morar aqui, né? Óbvio que tem gente que vai ampliando numa região que ela já conhece. Fantástico. Mari, entrando no nosso tema principal, que é falando sobre se o corretor precisa virar um influenciador, acho que vai conectar com tudo que a gente está falando aqui. Um influencer, né? Essa palavra da moda também. Eu quero aproveitar essa tua experiência também com marketing, né? Com marketing digital e todas as ações que tu já lançou e vídeo que eu já ouvi também tu falando. Aproveitar que o nome desse evento também é Jornada do Corretor, então vamos começar pelo início da jornada, que é o cara ser corretor e ele se posicionar como um corretor, né? O que, assim, todo esse tempo que tu já trabalhou vendo esse monte de corretor, tu identifica esse é um posicionamento de um corretor realmente que tem sucesso, ou que eu consigo identificá-lo como um bom profissional, né? Principalmente agora, a gente está falando digital, então a gente tem várias redes sociais, tem milhares de coisas para fazer. Como o cara entra, então, no digital, mas entra se posicionando bem nesse digital, dá certo, não tentando fazer tudo de tudo. Tá. Bom, vou falar, enfim, eu vou tentar responder tudo, daí se faltar alguma coisa, me avisa. Primeiro, sobre influenciador. Eu só queria alinhar o meu conceito do que eu acredito. Na minha opinião, todo mundo é influenciador,
É importante porque, às vezes, a palavra influenciador traz uma carga de, eu preciso virar sei lá, o Whindersson Nunes, alguém com milhões de seguidores, e não necessariamente é isso. Tem, por exemplo, nano-influenciadores que se falam que são uma pessoa com menos seguidores. Tipo, que é quem você... dá mais resultado, inclusive, né? Maior engajamento, inclusive. É o maior engajamento, O inclusive. mais engajamento, exatamente. Mas, enfim, eu acho que a gente, na vida, nós somos influenciadores do que nos cerca, né? Tipo, essa é a minha opinião sobre o conceito de influenciador. Só porque, às vezes, a gente... Então, e às vezes a gente associa influenciador com o canal no YouTube e com o Instagram, sendo que pode ser um influenciador porque o cara, sei lá, vai no clube, pensando numa cidade menor, né? A pessoa tá lá em tudo que é lugar e isso ela torna ela um grande, se ela é uma pessoa que se posiciona bem, etc. Então, eu acho que os canais de influenciador não é necessariamente só o que a gente conhece, né? Óbvio que eu, como marketing, eu entendo, YouTube, etc., é o que faz, né, do conceito que a gente conhece. Outra coisa que eu queria trazer também, eu acho que muitas vezes a gente se preocupa, o mercado ele é muito individualista, até mesmo porque é um mercado de comissão, né? Então, sem salário fixo e com comissão, é normal que o meu colega, ele é meu colega até a segunda página, né? Muitas vezes ele vira um competidor. Só que eu acho que tem uma coisa que o mercado não se ligou ainda, que é a visão péssima que o consumidor tem do trabalho e do mercado imobiliário. E aí que começa o problema quando tem essa questão do medo de ser substituível. Tudo que gera valor não é substituível. Tudo que não gera é descartado em algum momento. Porque em algum momento vem uma tecnologia e substitui. Então, eu acho que essa construção de valor e posicionamento não deve ser feita só individualmente, mas todo mundo entender que a categoria precisa evoluir. E me desculpa, não é com aquelas propagandas do Cresce que aparece corretor confiável. Tipo, isso, pelo amor de Deus, sabe? Na minha opinião, isso não agrega, não é isso que o consumidor precisa. Então, o que eu ia falar eu acho que a partir do momento que a gente tem uma leva de corretores se posicionando, que eu já respondo a pergunta, a gente começa, assim, a elevar a categoria. A gente fez algumas pesquisas, diversas pesquisas no Viva Real, no Zap, com consumidores, com clientes, e eles dão uma nota 3 de 10 sobre a satisfação no processo. Tipo, é péssimo. Nossa. 3 de 10 é como, sei lá, você vai num restaurante da nota 1, né? É péssimo, tipo, odiou. Então, as pessoas têm preconceito, sim, com profissionais do mercado imobiliário, e eu acho que isso tem que mudar. Como que muda? Elevando a qualidade dos profissionais e ofertando valor para a vida da pessoa. Então, aí entrando no individual, né? A gente falou do macro, agora individual. Então, o individual, eu acho que, no meu ponto de vista, é exatamente o que tu falou. Aproveitar essa tecnologia, né? Isso que está acontecendo agora. Aproveitar que tem poucos profissionais, infelizmente, ainda com esse mindset, né? Então, vai gerar diferencial para as pessoas. Então, imagina, por exemplo, ok, o corretor entendeu a jornada do cliente, então ele entende quando a pessoa, assim, sendo prática, né? Desenha num papel, pega um papel de pão qualquer, ou um computador, e desenha a jornada do seu cliente. O que ele faz? Ele busca, depois ele entra em contato, e aí, ok, como que ele entra em contato? Daí ele visita, daí ele gosta, ele manda a proposta, ele assina um contrato. Tipo, ok, o que dá para digitalizar em cada etapa? Né? Óbvio que sempre, enfim, entendendo isso, por exemplo, o contrato, né? E aí se posicionando, ok, eu sou um corretor que entendo essas dores, eu domino todas essas ferramentas e quem trabalhar comigo, o cliente que estiver comigo, eu consigo atender isso, eu respeito o seu tempo, tipo, eu respeito você, o canal que a pessoa quer, né? Porque também tem gente, enfim, então, no meu ponto de vista é isso, acho que é uma oportunidade de pegar o digital e se posicionar, não o digital pelo digital, mas alguém que entende as necessidades reais do cliente. Em toda a jornada, não é só entender do imóvel, é entender da forma que eu quero me comunicar, de como que eu quero fazer essa transação, etc. Então, perfeito. E entra muito aí essa questão de produção de conteúdo, né? Que muito corretor não sabe fazer ou não sabe nem que conteúdo produzir, né? E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Bloomer, que inclusive vai ser o nosso próximo encontro, e o Bloomer falou de um evento que ele teve, que ele foi nos Estados Unidos, e teve uma... Eu não lembro bem o que foi, ele provavelmente vai falar para a gente depois, mas era uma pesquisa de uma grande agência lá, falando que dos corretores que mais vendiam, tinha uma coisa em comum entre eles, né? Os agentes, os brokers lá que mais vendiam. Eles destinavam 60% da produção de conteúdo deles, da fala deles, do posicionamento deles, para o lifestyle deles, né? A vida deles, a jornada do mercado imobiliário, e não para produto. Apenas 40% era falando de um imóvel específico ou anunciando o imóvel. E às vezes a gente olha assim, um Instagram do corretor,
você entra lá, todas as fotos são um anúncio de um imóvel com preço, né? Parece que é um classificado ali, aquele, não é uma pessoa, parece, né? Então, acho que essa produção de conteúdo que você fala, por exemplo, de contato digital, fala um pouco sobre contato digital, faz um vídeo, faz uma... E aí entrando já, mas então conectando produção de conteúdo, o que tu acha dessa produção de conteúdo? Como um corretor pode começar agora a fazer a produção, do que ele fala, né? Faz um vídeo, não faz... Porque tem muito corretor que me pergunta, Mário, que fala assim, Jota, você é da tecnologia, cara, como é que eu faço para ter aquele tal de TikTok? Como é que eu faço para gravar esses vídeos aí que os caras gravam? O pessoal olha lá o Ricardo Martins fazendo vídeo, que ele está há muito tempo fazendo já, e quer já fazer rápido aquele vídeo, porque acha que é isso que vai dar o negócio, né? Vai dar o impacto, né? Como é que começa, Mari, essa produção? Assim, eu nem sei se é a melhor resposta, ou pelo menos se é a resposta que as pessoas querem ouvir, sabe? Eu sou uma pessoa de conteúdo, eu me defino assim porque eu vim de conteúdo, então eu super entendo isso. Como que eu vim parar no Viva Real, só 2 segundos fugindo do tema, eu tinha um blog, eu criei um blog na época que eu estava numa construtora, aí em Porto Alegre, e aí eu acabei conhecendo, então assim, a minha vida, eu vim parar no Viva Real, eu vim em São Paulo por causa de conteúdo, então eu entendo bastante desse ponto, e o Conecta é conteúdo também. Mas aí, justamente por isso, tem uma coisa que eu acho que é muito difícil, assim, se não é se é uma estratégia só pelo dinheiro, eu acho um pouco difícil manter. Eu acho que o conteúdo ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ter uma alma. Se o cara der um Ctrl+C, Ctrl+V na internet, vai ficar uma coisa muito chata e rasa. Então não vai ter... E que nem te falou, o Ricardo Martins, o cara tá um tempão fazendo isso. E ele fazia na época que não necessariamente ele tinha muitos resultados, mas ele seguiu fazendo. E provavelmente seguiu porque gosta. Né? Enfim, então, o que eu acho de conteúdo para influenciar, sem dúvida, é super importante, porque não adianta, ok, eu preciso fazer isso, é importante. Só que eu acho que o conteúdo tem algumas armadilhas. Que, primeiro, a pessoa sair desesperada fazendo qualquer coisa, e isso vai queimar mais o filme do que agregar, na minha opinião. Tá? E, de novo, essa é a minha opinião, eu sei que pode ter algumas pessoas que discordam, porque talvez tenha frequência e a pessoa vai aprendendo. Eu acho sim que é importante fazer para aprender, mas tem um mínimo aceitável, né? Se é uma coisa muito queimação de filme, tem que tomar cuidado. Minha opinião, eu acho. Enfim, como cliente. E eu acho também que isso, para mim, é uma das armadilhas, que a vida do corretor é muito atribulada. Tem muita coisa para fazer. Muito. Né? Todo mundo sabe. E é óbvio que a tecnologia ajuda a se organizar e talvez libera mais tempo. Mas eu acho, e eu vivo isso, e acredito que vocês também, a gente tem esse medo de estar por fora. Então, a gente acorda e tem agora o Clubhouse, tem o TikTok, tem um monte de coisa, e a gente quer fazer tudo. E não dá, sabe? Não dá, e começa a querer, daqui a pouco não tem mais tempo para vender, porque está fazendo vídeo. E aí já mudou o negócio. Então, eu acho assim, minha opinião, até sendo prática, eu acho sim que a pessoa tem que fazer, com certeza, mas eu começaria fazendo, criando uma agenda que a pessoa sabe que ela pode fazer. E talvez, vou criar uma agenda, uma vez na semana, vou desenvolver alguma coisa, eu vou usar o meu, sei lá, eu ia dizer sábado e domingo, mas no caso de corretora, às vezes é o dia que mais tem trabalho. Então, sei lá, segunda-feira, e vou fazer. Então, eu acho que não se desespere se você não está em tudo. É importante estar. Para influenciar, é uma boa técnica, mas toma cuidado para não sair querendo fazer TikTok enquanto os seus anúncios são terríveis, sabe? Ou as suas fotos são horríveis. Então, eu acho que tem uma prioridade nessa... Tem que priorizar o que mais vai converter, o que vai gerar mais... Minha opinião também, eu entendo que tem gente que vai falar, não, mas o posicionamento de longo prazo é importante. Eu sei que é importante, mas sendo realista, a pessoa trabalha sozinha, ela precisa botar dinheiro na mesa, né? Precisa ter dinheiro para... É óbvio que se já tem uma imobiliária, né? Se já está com... Ou, sei lá, tem um grupo de corretores, talvez dá para dar um passo além. Mas, na minha opinião, tem que entender essa ordem. E não querer botar o carro na frente dos bois, como eu falei antes, daqui a pouco a pessoa tem drone e os anúncios são horríveis, sabe? Isso é o que mais acontece, eu vejo muito acontecer. Via muito em Viva Real e Zap. Uma ordem, assim. Os anúncios é o mais importante, né? Para pensar em captação. Claro, e aí tem essa... Né, a gente tentando desenhar um modelo aqui para o pessoal que está nos ouvindo, sem dúvida anotando bastante coisa. Olha primeiro para como tu está, né, te posicionando no sentido de quem tu é, né? Olha as tuas redes sociais, essas pessoas realmente conseguem identificar que tu é um profissional do mercado, porque isso acontece muito, né, do profissional não falar que né? Ninguém sabe, ele acaba perdendo venda. Então olha para quem tu é ali, te identifica.
E analisa também como tu tá escrevendo os teus anúncios. Isso é uma coisa, Mari, que eu sempre fiquei intrigado, tá? Quando a gente tinha aqui a nossa plataforma de aluguel daí, que a gente quis ser mais cool, né? Pô, vamos ser mais moderno nas nossas descrições de imóveis. Eu percebi que o que eu estava fazendo, que eu achava que vai ser mais cool, era exatamente o que deveria ser feito, porque eu estava pensando no cliente ouvindo a minha descrição. Então, quando eu ia escrever lá no Zap mesmo um anúncio, eu escrevia algo, não assim, apartamento 2 quartos, eu escrevia ele normalmente. Eu tentava escrever, pô, esse apartamento fica num bairro fantástico, você vai poder ir na praça. Eu tentava fazer uma coisa que o cliente ouvia, e aí no final a gente percebeu que, pô, isso dá muito mais resultado. Eu tentava como se eu estivesse falando para o cliente, né, esse anúncio. E é outra coisa, as fotos, né? Não dá para tirar uma foto só por tirar, né? Aqui está uma sala, aqui está um quarto. Então, isso vem antes, então, Mari, do corretor pensar em fazer todas essas outras coisas, que é fazer os vídeos, fazer as produções. Eu acho que assim, tudo depende da sua estratégia, da realidade da sua vida, né? Depende das metas. Ok, eu preciso vender mais com velocidade. Tipo, é o básico, anúncio é o básico hoje em dia, né? Ok, porque uma pessoa com anúncio e divulgando os imóveis em portais, ela já tem leads. Então, porque eu acho que muitas vezes as pessoas vão para as redes sociais mais preocupado em captar leads do que em se posicionar como marca. Na minha opinião, assim, rede social é para marca, tá? Uma coisa é ads, veja bem, uma coisa é ads pago no Facebook ou no Instagram, ou, enfim, todas as plataformas que tem. Aí, com certeza, gera lead. Mas a pessoa, ela não pode chegar um pé no peito vendendo. Não faz sentido para a rede social. A pessoa vai passar, né? Então, eu acho que, assim, na verdade, é um mix de uma estratégia. Só que aí, como o nosso público aqui é corretor, eu entendo a escassez do tempo, né? Porque, imagina, tem que fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, tem que atender, tem que vender, tem que gerenciar proprietário, tem que captar imóvel. Então, assim, resumindo, tá? Na minha opinião, redes sociais é para construção de marca, para construção de posicionamento, que nem tu falou. Não posso botar imóvel. Não, pode botar, mas jamais botar só imóvel. Isso vai, é insuportável. As pessoas não querem. De novo, a gente esquece que a gente é consumidor. Vocês seguiriam alguém que está o tempo inteiro botando imóvel? Não, tu vai querer ver uma coisa a mais. Se for alguém que está ajudando e dando dicas, é muito melhor. Então, para rede social, minha opinião é construção de marca, não é geração de lead. Não estou falando de ads, não estou falando de anúncio patrocinado, estou falando de orgânico mesmo, né? E aí, os anúncios e os portais e o site de vocês é para geração de lead. Então, na minha opinião, hoje em dia, né, Mariana, sendo um corretor, com certeza, meu primeiro ponto seria focar em criar bons anúncios, porque, de fato, os anúncios são muito ruins. E muitas vezes as pessoas não percebem que é uma competição, né? Pensando em portais, aparece o teu anúncio e aparece 10 em cima e embaixo. Com o mesmo preço, ganha quem tem melhor foto, quem tem melhor descrição. Isso que tu falou, Jota, a gente indicava, né? Que é, de fato, as pessoas escrevem anúncio como escreviam no jornal. 2 dormitórios, 120 metros quadrados, aí tem um C barra Conde. E hoje em dia não é mais assim. A descrição, ela mudou muito a função dela. Então, a descrição tem uma função de encantar, ela tem uma função de conduzir as fotos, né, a ordem das fotos, ela também tem uma questão de indexação no Google. Então, eu já vi também vários corretores que fazem, como tu falou, descrições mais diferentonas, assim, só que começa com uma coisa super louca. E aí, quando tu vai ver no Google, não faz sentido aquilo ali. Então, no Google pode prejudicar. Então, por mais que seja uma descrição legal, diferente, tem que só tomar cuidado com os primeiros caracteres, porque eles são indexados pelo Google, né? E também o buscador dos portais, o buscador dos sites, né? Muitas vezes pega a descrição também. Então, enfim, minha opinião, anúncio, eu sou uma grande, não é porque trabalhava em Viva Real, Zap ou LX, mas é uma questão de funil, né? Uma questão de, ok, o teu cliente vai vir, se ele não gostar do que ele está vendo, ele não vai mandar contato. Né? E aí é muito pela foto e pela descrição, né? Esse é o ponto legal. É uma série de coisas. Desde a primeira foto, aí as outras fotos, a descrição, o preço completo também, que muita gente bota um preço e esquece de botar condomínio. Tudo, a gente brinca, não, eu ia dizer a gente brinca, não, é verdade. Tudo em um anúncio e no site, e aí não é só portal, no site de qualquer pessoa, é a conversão. Então, qualquer coisa pode tirar a atenção. Daqui a pouco, não tem condomínio. Deixa eu ver os outros que tem, e aí esqueceu aquele ali.
Então, quanto mais completo o anúncio, melhor. Aí muita gente não completa falando, não, mas eu deixo assim de propósito para ele entrar em contato. Isso não existe mais. Eu também, a minha opinião, não. Quando tu vê por exemplo, Bela Vista, que é o bairro que eu moro em São Paulo, eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, tinha tipo, mais, sei lá, 50, 60 mil anúncios aqui no bairro, sabe? É muita coisa, não tem o que. Vai entrar em contato depois? Não vai, ele vai entrar em contato no que está completo. Exatamente. Até muito por o nosso comportamento agora, cada vez mais, em que a gente quer as coisas na nossa mão, ao nosso tempo. A gente tem as coisas na nossa mão ao nosso tempo, né? Então ninguém mais tem paciência para esperar. Acho que o corretor tem que se ligar muito, pessoal. Se atentem muito a isso que a Mari está falando quanto ao anúncio, a cuidar de tudo que tem, que rodeia um anúncio. Se tem o campo ali e que você pode preencher o campo, porque tem muito corretor que pensa ainda que o cliente tem a mesma mentalidade de antes, que assim, eu tô seduzindo, digamos assim, o cliente, né? Porque eu não botei todas as informações, então é certo que ele vai entrar. Não vai, porque a gente não faz mais isso. O mundo hoje ele é assim, eu pego meu telefone. E a gente sabe, eu estou falando por saber, os dados do Viva Real e do LX, do Zap, o LX eu não sei, Zap e Viva Real, mostram quanto mais básico, menos contato tem. Então é mentira isso. Né? Pessoal, olha que insight vocês estão tendo aí, direto de quem tem o dado na mão. Não faz sentido vocês fazerem mais isso. Eu tenho certeza que os corretores que estão aqui nessa jornada são corretores diferentes, já por eles cadastrados, eles não fazem isso. Mas quem ainda faz de algum jeito, para agora de fazer e completa aí, deixa o negócio bacana. Só mais uma dica, Jota, no sentido de construir a descrição. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam muito só no imóvel e esquecem do entorno. E o entorno é importante também de descrever, né? Então, tem, sei lá, uma padaria na frente, a 5 quadras do metrô tal, perto da escola X. São palavras também que acabam aparecendo nas buscas do Google ou dos portais. Então, é importante, né? Essa construção, muitas vezes, sei lá, é um galpão, eu não sei o que escrever, né? Enfim, sempre tem um entorno, né? E mesmo que o entorno faz parte. Isso, dá para dar um bom contexto. Eu lembro que a gente fazia aqui bastante vídeo dos imóveis que entravam para alugar, e a gente tinha um vídeo que a gente chamava de pré-visita. E aí o nosso fotógrafo, em vez de só tirar as fotos profissionais, inclusive se vocês tiverem condições de fazer fotos profissionais, é muito interessante, dá um outro olhar. O nosso fotógrafo fazia um vídeo dele caminhando, e aí a gente sempre dizia, vai na janela e mostra e fala o que tem, tô vendo daqui que tem um mercado ali, tô vendo daqui. E isso aumentou absolutamente nossa conversão. As pessoas clicaram muito mais. A gente tinha um funilzinho que quem clicou no vídeo e depois marcaram a visita, né? Foi muito maior. Mari, falando agora, até a gente falou de funil, falou de conversão. Eu tenho um negócio que eu pontuei aqui, porque eu ouvi numa entrevista que tu deu, acho que se não me engano foi para o Sérgio Lange, acho que não vem para a mesa, que te falou que algumas coisas, e até do início agora nas conversas falou isso também, algumas coisas que nos primeiros eventos do Viva Real, que nem era ainda Conecta Imob, fazer um roadshow, né, pelo Brasil, vocês já falavam e que hoje parece que é um assunto super novo, né? E aí uma delas que me chamou a atenção é o funil de vendas. Exatamente. Já falava de funil de vendas lá em 2013, 2014, e hoje é o grande negócio. Eu tenho certeza que muito corretor aí que faz esses cursos de marketing digital, eles estão loucos da cabeça com o funil de venda, tentando entender o que é. Me fala um pouco mais, assim, daquela época lá, 13, 14, que vocês já falavam do funil de vendas, para hoje, 2021. O que mudou nesse funil? Ou ele é o mesmo ainda? Consegue desenhar para a gente, assim, o que é um funil hoje para o corretor 70? Claro. Bem básico, assim, para ele não também pensar muita coisa. É uma ótima pergunta, porque mudou. Acho que só uma coisa legal também, quando a gente falava em funil, que isso eu fico até orgulhosa de falar, porque hoje eu vejo todo mundo, tipo, o pessoal que é realmente produtor de conteúdo, que vende conteúdo, falando e vendendo cursos, que é a questão do SDR, sabe? Da pré-qualificação. Tipo, a gente começou a falar, começava a falar em pré-qualificação, acho que foi em 2013, 2014, e na época as pessoas falavam, não, mas como é que eu vou botar uma outra pessoa que não é um corretor atender? Então, e hoje em dia já tem, ainda é bem novo, né? Mas, enfim, já está implantado, já é uma técnica que muita empresa usa. Sobre o funil, aí não é exatamente a minha, de fato o que eu ando lendo, então é até legal compartilhar. O funil, ele era um funil mesmo, né? Então, um desenho de funil, e o que se tem falado hoje em dia é o infinito. Então, o funil virando um infinito, porque, na verdade, essa jornada ela não acaba, né? Então,
é uma jornada cíclica, pensando e tentando fazer um paralelo com o mercado imobiliário faz sentido, porque a pessoa vai lá, ela busca, aí depois ela entra em contato com o corretor, ela não gosta, daí ela volta para a busca, daí ela entra em contato com o outro, daí ela... esse conceito do funil cíclico, ele diz respeito... ele não fala de mercado imobiliário, né, mas ele fala de que a pessoa compra, né, então ela vai lá, pesquisa, não sei o quê, daí ela compra, daí ela vira um cliente fiel, só que em algum momento ela vai comprar de novo alguma outra coisa, enfim, por isso que é um infinito, né, ela é esse formato assim. E no mercado imobiliário eu acho que faz todo sentido, porque e eu acho um grande problema, porque os gestores e as empresas costumam, de fato, analisar um funil, né, o formato de um funil, que diz respeito a, ok, eu tenho pessoas no topo buscando, e aí elas entram em contato pelo site, daí elas geram um lead, daí esse contato é atendido pelo corretor e em algum momento ele vende. Só que, na minha opinião, o modelo de funil não ajuda a analisar as pessoas perdidas no meio do caminho, né? Então, ok, tá, e esse monte de gente que não converteu, né? Que tem sua jornada própria. São essas pessoas desse infinito, é uma pessoa que ela não quis, e ela foi para uma outra coisa, e ela vai, ela volta, então... modelos de funil mudou para infinito. Hoje em dia, essas empresas, a própria empresa que... Tipo, as pessoas que falavam de funil, hoje em dia, mudaram o conceito para infinito, mas no mercado imobiliário ainda se fala bastante no formato tradicional, e tudo bem, eu acho que... Eu não critico muito isso, porque eu acho que o importante é falar de funil. Tem gente que ainda nem fala, né? Por isso que é importante também o corretor estar bem posicionado, né? Porque se ele não vendeu agora, mas ele continua, né, fazendo conteúdo, ele continua se mostrando, ele continua, o cliente ainda sabe que esse cara está presente. Quando ele volta lá pro topo do funil, a chance dele de novo cair é muito maior, né? Porque ele continua acompanhando o corretor continua acompanhando ele, né? Eu acho que a chance do cliente voltar, inclusive, né? Porque a jornada de compra ela é demorada. Não é porque a pessoa deu um não agora, ela não pode voltar. Mas sim, o que a gente vê é que muitas vezes o cliente deu um não, daí ele gostou de outro corretor. Aí o corretor que ele gosta, muitas vezes ele tenta ao máximo fechar com aquela pessoa, né? Verdade. Aí qual é o copo vazio dessa visão? Ai, não, o cliente ele é traíra, ele vai ir para o cara que tem o melhor imóvel. Eu não estou discordando de uma parte dessa frase, mas eu acho que tem muita oportunidade. Para quem vê com o copo cheio, justamente essa questão do posicionamento que tu falou é super importante. Se realmente o cliente vê que o corretor ele é bom, ele ajuda, ele tá junto, ele é inteligente, eu respeito essa pessoa, tipo, eu respeito ele. Quando eu falo respeitar, não é respeitar como ser humano, não, é achar que ele é uma pessoa inteligente, assim, que ele me entendeu. Não tem por que eu abandonar ele. Só que, enfim, é um caminho de dois lados, né? O corretor e o cliente. Eu acho que esse respeito ele também é muito mais quando tu vê que uma pessoa ela sabe mais do que tu sobre algum assunto, né? Exatamente. E eu olho muito assim o nosso mercado. O corretor normalmente, quando ele é aquele corretor que só fala as informações que estão aos olhos, né? Então que diz, isso aqui é um quarto, isso aqui é uma sala, isso aqui tem tantos metros quadrados. Informações, pessoal, que o cliente tem acesso. Então o cliente, quando ele chega para ver imóvel, ele sabe tanto quanto vocês nessas informações básicas. E aí eu acho que tem também essa coisa do corretor mostrar que sabe mais, né? Então é um corretor mais antenado, que entende do que está acontecendo no mundo, que entende sobre o entorno, né? Que pode dar alguma informação extra ali para o cliente. E aí que eu acho que se consegue esse respeito, né, Mãe? Não, e aí eu concordo 1000%, é isso. E tem uma coisa que eu falaria, mas eu entendo, porque eu sou uma pessoa eu sou marketing e eu sou muito objetiva. Minha vida é assim, eu sou uma pessoa muito objetiva e não tenho muita papas na língua, e eu gosto de pessoas assim. Então, assim, tipo, eu fui visitar o imóvel, acho que faz uns 6 meses. Tinha uma coisa bizarra no imóvel. E a corretora não me falou nada. Tipo, ela ficou assim, tentando ainda me convencer que não era ruim. Na hora, eu nunca mais falei com essa pessoa, eu perdi completamente a confiança. Então, eu também acho que o corretor tem que ter uma certa... Tipo, isso de ser mais inteligente, né, de mostrar que entende mais que o cliente, também passa por essa parte de ter um bom senso crítico, né? Porque senão perde totalmente a confiança quando é uma coisa... E era uma coisa nítida, assim, era um vazamento, sabe? Tipo... Estou andando de costas assim, para não ver. Então não... enfim, eu acho que essa construção de autoridade, a questão da confiança é muito importante. E confiança passa em passar verdade, né? Precisa estar aí. Não basta só ser inteligente, tipo assim, eu entendo mais. Eu preciso passar a verdade. E, enfim, vocês pensam.
isso vai bastante dessa questão que você falou de produção de conteúdo, que a pessoa precisa ser autêntica para produzir, porque senão fica uma coisa forçada, fica uma coisa feia. Exatamente. O digital, pessoal, ele expõe isso de uma maneira que a gente nem imagina. Quando a gente começa a acompanhar alguém, a gente já mapeia, vê, essa pessoa ela força muito, essa pessoa ela tá... E assim como quando tu mostra os teus imóveis e tu tá tentando maquiar, eu sei que, né, alguns profissionais queimam os outros que fazem isso, faziam isso antigamente, mas hoje não tem mais espaço para fazer isso, porque está tudo muito exposto. Então, quando um corretor tenta fazer isso, ele não fez isso para o cliente, ele fez isso aí, talvez na rede, aí muita gente já sabe, ou ele fez isso e o cliente já vai indicar para outro, vai falar, pô, esse cara aqui, ó, nem vai nele. Isso se expande, né? A escala é muito maior. Então, fiquem muito atentos à autenticidade, a mostrar o que realmente é, ser sincero. E uma coisa engraçada que eu vejo, Maria, que quanto mais a gente é sincero, infelizmente até, mais a gente ganha pontos, né? Mesmo que se a corretora tivesse dito, tem um vazamento feio aqui, mas vamos tentar pensar nele, deixa eu ver se eu conheço alguém para arrumar, ou deixa eu falar com o proprietário. Se ela tivesse sido honesta, né, e mais clara, provavelmente ela ganharia pontos, inclusive, contigo, né? Com certeza, se ela falasse, não, realmente não tá bom, mas eu conheço um que tem... Com certeza, eu não iria encerrar a minha jornada naquele momento com aquela pessoa. E foi o que eu fiz. Para mim, foi decisivo para eu não quero mais falar com essa pessoa. Então, né, e faz parte, porque é como se tivesse cortado a confiança. E eu acho, enfim, eu entendo, a pessoa não faz isso com medo de perder aquela venda. Mas com o mundo cada vez mais, o que tu falou, né, com essa questão as pessoas se falando, e ela vai perder a venda de qualquer forma, né? Eu acho que eu tenho uma coisa de vida, eu acho que a gente tem que ser quem a gente é mesmo. Não adianta ficar se mascarando assim, porque não faz sentido. Em algum momento a gente vai se arrepender. Então, acho que é bom ser verdadeiro com o que a gente pensa. Exato. E essa é uma das maiores dicas aí para fazer essa produção de conteúdo e se posicionar. É tu ser tu mesmo, né? Claro, tu buscar referências e melhorar, mas ser o mais autêntico possível. Porque só quando tu é autêntico, tu consegue ter consistência. Quando tu tenta forçar, tu vai fazer 2, 3 vezes, não vai fazer mais, né? Porque é muito trabalho. Jota, desculpa te interromper, mas só porque essa para mim isso é muito importante. Eu vejo muita gente que começa a ler um papel. Tipo, ainda mais agora que tem aplicativo de teleprompter. Não sei se tu sabe que fica um negócio lendo na frente. Exato. Nossa, tipo, as pessoas não gostam de conteúdo que é uma coisa assim. Imagina, olá, oi Jota, tudo bem? Sabe, ao mercado, sabe? O tom é um tom falso, é um tom de jornal nacional. Né? Então, ser autêntico é super importante, desde que, não, errei, ou me esqueci, daqui a pouco eu lembro, sabe? São coisas naturais, assim. Eu palestro bastante tempo e foi o que eu descobri, assim, que as pessoas gostavam, elas gostam dessa autenticidade, elas gostam de, ok, eu sou uma pessoa que estou ali, posso não concordar ou não, mas é um ser humano que está na minha frente. E eu acho fundamental o corretor trazer isso também para os seus vídeos, senão fica uma coisa muito chata, né? As pessoas não vão ver. Perfeito. Mas a gente já vai encerrando aqui, estamos vindo para o finalzinho do nosso bate-papo. Tem muita coisa legal aí. O pessoal deve ter notado, eu vou assistir de novo isso, porque eu já peguei vários insights também aqui de algumas coisas que a gente pode fazer no nosso negócio. Só um ponto que eu quero voltar lá, que a gente falou lá no início, que você falou da imobiliária, né? Que a imobiliária tem esse modelo dela muito ainda em discussão sobre, né, a continuidade dessa forma. Para o corretor que trabalha numa imobiliária, ou que é autônomo, mas para o corretor que está ali dentro de uma estrutura imobiliária, pessoal, pense que vocês são também uma marca, né? A pessoa, o corretor é uma marca, porque você é um autônomo, mesmo que esteja dentro da imobiliária. Então, diferente do que era antigamente, que a gente ia para a imobiliária, a gente recebia aquelas listas para fazer a ligação, a gente tinha aquela estrutura toda da imobiliária e dependia, de certa forma, dessa estrutura. Eu, quando eu entrei com 18 anos, se eu não tivesse estrutura, eu nem continuaria no mercado. Lembra o jornal? Tipo, precisava anúncio de jornal, e anúncio de jornal era muito caro. A imobiliária então assim, significava que para divulgar precisava ter muito dinheiro. Hoje em dia, não. Aí mudou tudo, na minha opinião. Mudou todo o acesso, né? Então, assim, pensem que, mesmo que vocês estejam dentro, a gente não está falando aqui para te sair da imobiliária, mas mesmo que tu esteja dentro da imobiliária, não dependa 100% e não entregue o teu resultado, não entrega a tua profissão para a imobiliária e fique esperando, eu não estou vendo porque a imobiliária é ruim, ou porque não sei o quê, porque eles falaram que a imobiliária está ultrapassada. Não é isso. Mesmo que você seja da imobiliária, pode continuar tudo certo. Às vezes a gente depende de uma estrutura, mas pensa que tu consegue sozinho também, na tua própria marca, estando dentro ainda, investir nela e crescer ela também e fazer o teu nome também, né, junto com a imobiliária.
e trabalhar as tuas redes. Então, não pare de fazer, né? Faça as tuas redes sociais, né? Crie o teu site também, faça as coisas que tu consiga, mesmo estando na imobiliária, também ter o teu nome vinculado ao mercado também, né? Com certeza, Jota. Desculpa até nem sei se era para eu comentar, mas só para te falar, acho que com certeza, e é muito a minha visão, assim, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam esperando a imobiliária, e talvez a própria imobiliária também cria um modelo, muitas vezes, onde, ok, tem que esperar, mas no mundo atual não faz sentido. E eu te diria assim, não é nem porque a questão de ser corretor ou autônomo versus CLT. Não, acho que no mundo de qualquer profissional, sabe? Qualquer pessoa que trabalha em qualquer empresa, ela precisa ir galgando a sua própria história, assim. E isso. Hoje em dia tem tantas ferramentas legais, por exemplo, a Fleet, né? Eu não vou fazer um jabá para ti aqui agora, mas ferramentas que empoderam, né? E que dão isso para o corretor. Então, com certeza, o corretor tem que ter esse monte de ferramentas que existem hoje em dia para ajudar, não tem por que não ter. Né? Perfeito, Maria. É justamente isso que a gente pensa aqui, é entregar uma ferramenta que empodera mesmo o corretor, independente se ele está dentro do imobiliário ou não, para que ele tenha acesso a essas ferramentas e ele tenha a sua própria estrutura. Né? A gente brinca que a gente quer dar estrutura imobiliária para o bolso do corretor, para que ele tenha essa estrutura de, eu consigo puxar imóveis do Oracle, por exemplo, eu consigo anunciar nos portais, eu tenho aqui meu site pensado, não é um site, até porque o corretor não é um cara de design, não é um cara de informática. E é muito caro fazer isso. Nem as imobiliárias têm. É muito caro. Muito menos, eu diria até, né? E a gente eu digo, é muito caro ter, imagina, vou ter profissionais de UX. Não existe essa possibilidade. Realmente, soluções como a Fleet, na minha opinião, é a melhor opção. Deixa ele com uma estrutura pensada já como o cliente quer usar. Exatamente. E muito fácil, aperta alguns botões e faz. Mari, para a gente encerrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para ti que eu vou fazer para todos os nossos convidados, tá? E eu quero ver como é que tu vai te sair nessa aqui. Que é assim, se a Mariana hoje fosse, a partir de amanhã, a Mariana vai ser uma corretora, tá? Vai fazer o seu TPI e a partir da amanhã tu vai entrar no mercado. Mesmo com o conhecimento que tu tenha, mas tu vai ter que amanhã começar a ser uma corretora. O que tu faria? Quais são as tuas primeiras ações como corretora? A partir de amanhã tu entrou no mercado, tu é uma corretora. Nossa, é uma excelente pergunta. Bom, meu ponto de vista, eu já falei até um pouquinho. Primeira coisa, eu iria tirar um pouquinho do meu tempo inicial. Eu sei que eu já teria que vender, mas eu precisaria ter um tempo de planejamento, mesmo que mínimo. Então, eu faria, sim, essa questão de análise da jornada dos clientes. Tipo, ok, então, a primeira coisa, análise da jornada dos meus clientes. Tipo, como que ele busca, toda a jornada, desde o momento do cara ter o estalo de que talvez ele precise se mudar. Essa jornada seria importante porque ela me daria noção do tipo de conteúdo que eu preciso ter, o que eu preciso saber, então eu precisaria saber tudo, né? Eu precisaria saber cada etapa, e também as ferramentas que eu precisaria me unir para eu conseguir proporcionar a melhor experiência. Então, esse meu planejamento, a jornada seria a primeira etapa. Aí, e junto, já teria essa questão de análise de ferramentas, né? Então, eu tiraria, sei lá, uma semana de planejamento da minha vida para fazer isso. Eu também iria escolher região que eu iria focar, então eu teria algumas questões de tipo de produto que eu iria me especializar, né? Então, eu faria isso. Ok, eu anunciaria, segunda coisa, então, feito isso, aí teria etapa de captação, que nesse momento eu não sei te falar exatamente, enfim, mas pensando que eu já tenho imóveis, vamos supor que eu já tenho uma carteira, eu sem dúvida iria para portais, porque hoje em dia é a forma mais barata, e eu não estou mais em portais, então estou falando bem de coração mesmo, é bem mais barato do que as outras mídias, na minha opinião, porque, por exemplo, enfim, eu não vou detalhar a mídia, mas então eu iria para os portais, e eu faria anúncios excelentes, então eu pegaria todos os imóveis que eu tenho, como eu sou corretora, minha carteira não é milhares, mas, enfim, então eu vou ter alguns anúncios. Todos os meus anúncios eu tiraria fotos profissionais, faria vídeo, reveria. Mais do que isso, eu mostraria para amigos meus o que eles acham, se os anúncios estão bons ou não. Pegaria pessoas que são o foco daquele produto e pediria feedbacks, e aí coloco no ar. E, enfim, aí eu iria captando os leads e a partir do momento que eu consigo me estruturar um pouco mais nessa minha jornada corretora, para ter um pouquinho mais de tempo, eu teria site também, então, enfim, as ferramentas, acho que as ferramentas básicas eu teria todas, tipo gestão, CRM, tem que ter tudo, e aí na terceira etapa eu iria me preocupar muito com esse posicionamento mais de redes sociais, etc. Então, show de bola.
Mas eu não estou dizendo que iria demorar tanto até chegar aí, mas com certeza minha primeira etapa, planejamento, divulgação e redes sociais depois para posicionamento. Mari, você deu basicamente um caminho aí para os corretores que estão nos ouvindo, que são corretores ou que estão começando na profissão, fazerem essa reflexão. Acho que depois da nossa jornada aí, sem dúvida, aconselho vocês a fazer essa reflexão. A Mari deu um passo a passo fantástico para vocês se organizarem. Então, até para analisar quem já tem seu site, quem não tem, analisar, né? Exatamente. Se está bem posicionado ou não. Essa análise de funil, ela não diz a respeito só ao cliente, de funil não, desculpa, de jornada, não só ao cliente, mas é uma boa forma de entender onde estão os gargalos, né? Porque, por exemplo, ok, daí o cliente manda contato. Ele manda contato por aonde? Pelos portais, pelo site. Ok, deixa eu ver como está cada um. Então, como está meu site? Como está meu portal? Enfim, é uma análise, assim, é um processo bem minucioso, né? De olhar coisinha, vírgula a vírgula, porque cada vírgula representa mais contatos nesse funil. Então, eu faria isso. Mari, muito obrigado aí por esse bate-papo, por essa quantidade incrível de insights, de reflexões. Acho que a gente cumpriu muito bem a missão aqui de provocar o pessoal. Eu tenho certeza que tem gente que já está na cadeira ali se mexendo. Putz, preciso ver como é que estão as minhas redes sociais, como é que está o meu site, como é que está a minha jornada. Tenho certeza que tem gente desenhando. E só te agradecer, então, por esse bate-papo. Foi uma honra conversar contigo. Eu já te acompanho há bastante tempo no Conecta, nos vídeos que tu posta, em todo o material que tu aparece. Eu já conheci algumas coisas eu até não tinha ouvido falar ainda falar, então já também tive um insight aqui, pessoal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E, de fato, como tu falou, provocações, então eu também tentei ser bem provocativa. Espero que... Foi incrível. Legal. Pessoal, a gente segue a nossa jornada aqui nos próximos encontros. Muito obrigado pela presença de todos aí. E vamos lá, vamos juntos. Obrigada.